Abacuque sabe exatamente como é que você se sente. E ele chama a Deus, dizendo: quanto tempo, Senhor? Parece que o Senhor está apenas sentado de braços cruzados, deixando tudo isso acontecer. Então ele disse: Senhor, vou direcionar as minhas preocupações a você, os meus cuidados a você, e eu vou ser autêntico, não vou me conter. Esse é o privilégio que temos quando nos relacionamos com Deus. Eu quero dizer isso antes de compartilhar com você alguns princípios que realmente transformam a maneira como eu gasto o tempo na palavra de Deus. O inimigo quer te convencer, o inimigo quer convencer a mim que Deus tem algum tipo de linha direta entre ele e certas pessoas. Pessoas como os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, os nossos professores de estudo bíblico, pessoas do nosso lado da cerca, que estão no ministério em tempo integral. Pessoas que têm, você sabe, né? Um microfone no casaco, pessoas que são o centro das atenções, pessoas que vemos nos feeds do Instagram e somos advertidos ou encorajados porque estão ensinando e também pregando para massas. O inimigo quer que você pense que é um diploma de seminário e que é necessário que antes você tenha um relacionamento fervoroso e contínuo com Deus, onde você mesmo pode abrir a Bíblia e saiba que o Espírito Santo pode te iluminar e também te dar orientação, direção, discernimento, clareza, encorajamento e conforto. Ele quer que você pense desse jeito. É como se fosse uma espécie de amizade fervorosa e que Deus só está disponível para certas pessoas. Porque Ele sabe que se não tivermos convicção de que podemos ouvir uma palavra nova direita de Deus, a melhor das hipóteses é de submeter a nossa fé na crença de que só as outras pessoas é que podem nos alimentar com a palavra de Deus, ao invés de construir laços fortes e uma amizade profunda para nos tornarmos confidentes com o próprio Deus. Eu quero compartilhar algo com você. Posicione-se para ouvir a voz de Deus. Eu vou dizer de novo, posicione-se para ouvir a voz de Deus. Há poder quando você assume a sua postura. Ok. Eu quero falar sobre isso, não só no sentido espiritual, mas também falar no sentido físico. Quero falar de ambos. Quando você chega a Deus, através da sua palavra, você vai se encontrar com Ele através das Escrituras Sagradas. Este é o seu momento de silêncio pessoal. Você sabe que talvez tenha acabado de sentar na cama e terá por aí 10 ou 15 minutos que você estará a dedicar para o Senhor, ou se você vai sair do seu quarto e sentar-se junto à mesa da cozinha, no momento de quietude pela manhã ou na calada da noite, depois de terminar todas as atividades diárias em sua casa. Você vai se posicionar sobre uma porção das Escrituras e eu vou te dizer em alguns momentos como é que você pode escolher uma parte das Escrituras para mergulhar. Mas quando você assume esse compromisso de se posicionar, de estar no seu lugar, eu quero dizer isso de uma maneira espiritual. Ou seja, a posição do seu coração tem que estar em uma perspectiva, a um quadro de referência que de alguém que está ansioso e pronto para ouvir a voz de Deus a falar. É o que A.V. Tozer, um grande teólogo, falou. A pessoa que não espera ouvir Deus, ela não ouvirá. Porque toda vez que Deus fala, lidamos como se fosse a nossa própria ideia, pensando que foi apenas uma coincidência. Eles vão atribuir para qualquer coisa e qualquer pessoa, excepto o que realmente é. A palavra assoprada de Deus ganha vida através do poder do Espírito Santo para falar com você, para lhe dar orientação e direção em sua própria vida pessoal. Por isso você tem que ter um coração. Eu tenho que ter um coração cheio de expectativa de que eu sou uma das ovelhas do rebanho de Deus e eu posso ouvir a voz de Deus. João capítulo 10, Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça isso de novo. Ele basicamente diz que a posição padrão para qualquer um que faz parte do rebanho é a família de Deus. O que a minha ovelha faz é ouvir a minha voz. Um dos esquemas do inimigo é de fazer você pensar que você precisa ser algo mais, ser outra coisa, ter uma perspectiva diferente ou uma personalidade diferente, ou até mesmo ser alguém diferente, de ter que se destacar de uma forma como se fosse alguém que nunca cometeu erros. É o esquema do inimigo para nos fazer pensar que temos que ser outra coisa e que há um filho ou uma filha com esse direito e com o privilégio de ouvir Deus a falar conosco através da palavra. Então temos que orar e dizer: Senhor,
Tu podes arrancar qualquer coisa em meu coração que seja um obstáculo, que me impeça de ter expectativa de que em meu próprio tempo de silêncio regular, enquanto estou de pijama ou em minha roupa de jogging, que quer que eu esteja a fazer e não importa a minha aparência, eu tenho o privilégio de ter você como companhia. Isso é o que você quer cultivar com o Senhor Jesus. Você tem que ter uma amizade capaz de fazê-lo falar e diga obrigado pelo seu amor e por estar comigo e por esta carta para que eu possa ouvir a tua voz e para saber quem tu és. Obrigado, Senhor, por este privilégio. E se o meu coração está em expectativa, comece a moldar em mim uma santa expectativa que deseja e faça-me lembrar de que eu tenho o privilégio para ouvir a voz de Deus. Posicione o seu coração com expectativa. O salmista colocou assim no Salmos 27. Um dos meus versículos favoritos, versículos são o 13 e o 14. Ele diz: eu teria me desesperado se não acreditasse que viria a mão do Senhor na terra dos vivos. Você viu o entusiasmo dele? Ele diz que eu iria desfalecer. Eu teria ficado sem esperança. Eu teria ficado para baixo. Teria ficado sem ânimo, abatido. Ouve, a não ser que eu espere que eu vou ver Deus. Eu acredito que vou ouvir Deus. Então eu espero pacientemente nele, porque eu tenho uma certeza, a certeza de que Deus virá em meu nome. O profeta Abacuque falou muito bem sobre isso. Se você olhar para o seu pequeno com o nome dele no Antigo Testamento, você verá que todo o primeiro capítulo de Abacuque fala sobre ele clamando a Deus principalmente. Ele chamando por Deus e dizendo: o Senhor, por quanto tempo você vai deixar que as coisas andem neste ritmo? Ele está olhando para a destruição à sua volta. E ele está vendo acontecer em sua cultura e também em sua nação. Sim, não sei o que será de nós se ele não falar agora mesmo. Não podemos ignorar tudo. Nós não podemos ignorar tudo o que passa nos nossos feeds do Twitter, no Instagram, nos canais de notícia que estamos a assistir. Nós podemos ver o vórtice do caos que está a acontecer no mundo. Abacuque sabe exatamente como é que você se sente. E ele chama a Deus, dizendo: quanto tempo, Senhor? Parece que o Senhor está apenas sentado de braços cruzados, deixando tudo isso acontecer. Então ele disse: Senhor, vou direcionar as minhas preocupações a você, os meus cuidados a você, e eu vou ser autêntico, não vou me conter. Esse é o privilégio que temos quando nos relacionamos com Deus. Ele nos deixa fazer as nossas perguntas, expressar as nossas preocupações. Ele sabe que por causa da nossa humanidade temos algumas preocupações, problemas e medos. Ele está sempre disposto a ouvi-lo e ele suporta tudo. Mas depois que Abacuque suportar tudo, no capítulo 2 ele diz: agora vou subir até a torre de vigia e vou esperar para ver o que é meu, o que o meu rei, o que Deus vai falar para mim. Você percebeu? Ele assumiu uma posição para ouvir a voz de Deus. Ele disse: vou subir em uma torre de vigia. Naquele tempo havia uma fortaleza ou uma torre que ficava na frente de uma cidade e era projeto para que um soldado ou um vigia subisse até o topo da mesma para assumir posição, vendo todas as coisas de cima. Mas todas as coisas de cima. Em outras palavras, isso quer dizer, em meio ao problema da vida, eu não posso me distrair se continuar aqui. Por isso tenho que subir na torre de vigia, uma outra vista, vendo de cima todas as distrações. E depois de me posicionar, eu terei uma visão clara, vista a partir do horizonte. E eu espero que Deus venha. Eu acredito de que virá alguém que vai me dar uma resposta. E por causa dessa expectativa, eu vou me posicionar em um lugar, estarei no lugar certo para que possa ouvir a voz de Deus, ver o seu agir e ter uma visão clara, e não há nada para me distrair. Posicione-se. Tenha expectativa e antecipação espiritual, e que não seja apenas espiritual como Abacuque. Posicione-se fisicamente. Você vê que ele subiu em algum lugar. Ele foi para um lugar onde havia algum silêncio e solidão. Deus te abençoe.